Quando se trata de máquinas, os produtos à base de petróleo dominam. É difícil imaginar que há apenas 150 anos, as máquinas eram lubrificadas com compostos animais e vegetais. Mas em 1859, nos campos petrolíferos da Pensilvânia, o coronel, empresário e aventureiro Edwin Drake traçou o futuro do lubrificante. Colonel Drake was able to hire a drilling team and secure the necessary supplies and the necessary land to drill a successful oil well. And when he discovered oil, it really changed the entire industry overnight, because all of a sudden they had a ready supply of literally hundreds and hundreds and hundreds of gallons of oil a day coming out of the ground, and that oil was immediately useful to lubricate. Logo, os lubrificantes de petróleo substituíram o restante porque eram mais baratos e suportavam o calor por mais tempo sem se decompor. Rodas de uma série de máquinas eram lubrificadas, entre elas o automóvel. Sua popularidade teve grande impacto nos lubrificantes e o primeiro óleo para motor era literalmente cru. So we're basically crude right out the ground with maybe a minor amount of purification or refining. So there were a lot of impurities in there, and the oxygen from the air or inside the engine could combine with those impurities and form sludge. Quando quente, o óleo afinava, e quando frio, ele engrossava. It was very difficult for the cold oil to be pumped up out of the bottom of the engine. Likewise, when the engine was hot, it was more easy for the oil to be evaporated and blown out the exhaust pipe as smoke. Em resumo, mudanças de temperatura causavam grandes alterações na espessura ou viscosidade do óleo. Em termos técnicos, viscosidade é a resistência de fluxo. O frio aumenta a viscosidade enquanto o calor diminui. If you heat a liquid, the molecules separate from each other, and this allows the liquids to flow easier. If you cool a liquid, the molecules become closer to each other, and there is less flexibility of molecules or atoms to vibrate and move. Quanto menor a viscosidade do lubrificante, menos ele protege as partes móveis. O calor afina o líquido e reduz a proteção contra o desgaste, mas o frio pode engrossá-lo tanto que as partes não se movem e o motor não liga. Nos anos 20, os fabricantes de óleo tentaram diminuir a viscosidade do óleo através da destilação em baixas temperaturas. Conforme o tempo, os motoristas podiam decidir entre espesso ou fino. In the winter, they would put a much thinner oil in so that cranking would be much easier. And in the summer, they would have to move to a thicker oil so that you maintain that oil film thickness between the moving engine parts. No início dos anos 50, os fabricantes começaram a produzir óleos diferentes cuja viscosidade alterava de acordo com a temperatura. Hoje, os motoristas podem contar com o mesmo óleo o ano todo, pois essa característica se tornou padrão. Multigrade motor oils act like a very thin oil at cold temperatures so that it's easier to start the vehicle, but then they open up and become more viscous at high temperatures, so there's a thicker lubricating film to protect moving parts. O segredo do óleo multiviscoso é um aditivo polímero. Polímeros são moléculas simples que se unem para formar estruturas maiores. Quando um multiviscoso está frio, os polímeros se enrolam. E quando quente, eles voltam ao normal e impedem que o óleo afine. Os aditivos também ajudam a transformar petróleo em uma vasta gama de lubrificantes para 2.000 diferentes tipos de pontos de fricção em um carro. O óleo lubrifica, limpa e resfria peças importantes do motor. The motor oil has to be very thin and free-flowing so that it can start in its resting place when you start the engine in the morning. It can be drawn up the pickup tube, go through the oil filter, it lubricates the crankshaft, it comes up, it lubricates the camshaft, and then it trickles back down to the bottom for its next cycle.
O fluido da transmissão automática é um óleo claro que recebe um corante vermelho para que não seja confundido com o óleo do motor. Automatic transmission fluid is thinner in viscosity than motor oil because it needs to get through all these small passages and nooks and crannies within the automatic transmission. Os aditivos do fluido, ou modificadores, garantem que o freio da transmissão não deslize ou prenda durante a mudança. O óleo que lubrifica o diferencial traseiro é uma substância com odor sulfúrico causado por um aditivo que ajuda a suportar pressões extremas. Gear oil differs from motor oil in that it's thicker in viscosity because you have all of the power from the transmission being carried through this pinion gear and this ring gear out to the wheels. So the oil needs to be thicker in viscosity to help keep those gear teeth separated. As juntas esféricas de um carro exigem graxa, um lubrificante semissólido. Grease is a combination of a liquid lubricant and a thickener that kind of acts like a sponge. And the sponge helps hold the lubricant in place in odd locations where a regular liquid would typically drip out or be thrown out by high rotations. O desenvolvimento contínuo de novos aditivos tornou possível a criação de uma gama de lubrificantes à base de petróleo para vários propósitos. Mas, atualmente, esses produtos não se limitam a materiais retirados do solo. É possível criar lubrificantes em laboratório. Como manter um telescópio gigantesco em rotação suave? Em 1930, este foi o desafio encontrado pelos engenheiros que construíram o telescópio Hale em Mount Palomar, Califórnia. The large horseshoe-shaped object we see behind us supports the north end of the telescope. The telescope weighs over 1 million pounds. Para girar, o objeto em forma de ferradura deve literalmente flutuar no topo da sua estrutura curvilínea. The horseshoe is lubricated by sitting on some pads made of classic bearing material called Babbitt. But if it just drug on those pads, it would have a lot of friction. So we inject high-pressure oil from pumps down below into pockets in these Babbitt pads. And when we inject it at a high enough pressure, it literally lifts the telescope up and supports it on a film of oil. Com as bombas ligadas, o óleo é esguichado continuamente nos coxins a 160 kg por polegada quadrada e volta para a bomba. Originally it was a special oil called Mobile Flying Horse Telescope Oil number 95, which was specially compounded to compensate for the seasonal temperature differences here. Recentemente, o Observatório Palomar trocou o óleo de petróleo pelo sintético devido à menor inflamabilidade. O sintético também supera o petróleo em outros pontos, e um dos primeiros a ser observado foi o interesse comercial no início do século XX. In the 1920s, Standard Oil Company of Indiana developed the first commercial process for making synthetic hydrocarbons. However, due to a lack of interest as well as high production costs, this process was abandoned after the first pilot plant operation. During the same time, IG Farben Company in Germany developed the same process. O processo consiste em fazer hidrocarboneto artificial a partir do carvão vegetal, mas é possível produzir lubrificante sintético com petróleo e areia sílica. As moléculas são feitas em laboratório com a quebra de componentes e sua reconstrução para obter um resultado uniforme em tamanho, peso e forma. And that's what makes synthetic oils so good, is that you can take out what you don't want in an oil that you pump out of the ground. With a synthetic oil where you start with a pure gas, for example, and you make a polymer fluid from a couple of pure gases that you react together, you know what you wind up with because you controlled the starting materials. So you have better control of things like how viscosity changes with temperature. Por outro lado, lubrificantes convencionais feitos de petróleo bruto contêm moléculas indesejáveis. Petroleum oils are a mix of different types of molecules, including some that are broken or jagged. The early synthetic oils were developed to avoid this.
As moléculas imperfeitas do petróleo se ligam às moléculas de oxigênio e provocam oxidação, danificando o lubrificante. Mas, na Alemanha da década de 30, o grande problema era a falta de petróleo. Na época em que Hitler tomou a Polônia, os alemães produziam lubrificante sintético para seus veículos militares e logo os americanos passaram a fabricá-lo para seus bombardeiros. Mas foi a criação pós-guerra de um novo avião, o jato, que impulsionou o desenvolvimento do lubrificante sintético. The first jet engines were flown during World War II by the Germans, and those jet engines were using whatever conventional oils were available. But it didn't take too long into the 1940s that we found out that conventional petroleum oils just didn't have the thermal stability to be able to withstand the high temperatures without breaking down in jet engines. High temperatures in the engine can oxidize the oil and thin it down. Synthetic lubricants can handle that much better than hydrocarbon oils can. A nave a jato voa em altitudes maiores que o avião a pistão, onde a pressão atmosférica é menor e faz com que o lubrificante de petróleo evapore. Hydrocarbon lubricants have smaller molecules as part of the mixture, and these smaller molecules will evaporate away or boil away. E também cria um vapor altamente inflamável. Mas foi os benefícios do clima frio que inspiraram um dos visionários que trouxeram o lubrificante até os carros. Nos anos 60, o tenente-coronel e piloto de jato, Albert Amantuzio, fez experiências com óleo sintético depois de utilizado em turbinas. He was flying in the northern climates where it's quite cold and knew that it worked in his airplanes. He decided to experiment with his cars and see if it would help them start in the cold winters of Minnesota. O resultado foi positivo. Ele deu continuidade à pesquisa, trabalhou com várias empresas químicas e fez história na indústria do óleo para motor. Em 1972, seu produto se tornou o primeiro óleo 100% sintético a ser aprovado pelo Instituto Americano de Petróleo. O óleo sintético para motor é melhor no inverno, porque não sofre influência das químicas prejudiciais do petróleo.